José, chamado para viver o plano de Deus. Este será o título da nossa 12ª lição do primeiro trimestre do ano de 2023 da classe de adolescentes. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da IBD na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. E hoje eu estou aqui para que nós possamos continuar meditando juntos nesta lição, nesta revista, em que nós falamos a respeito do livro de Gênesis. Hoje, para a glória de Deus, nós estamos chegando na lição de número 12, portanto, na penúltima lição. E nós passamos aí todo esse trimestre falando a respeito do livro do Gênesis, entendendo um pouquinho, conhecendo as histórias dos homens e das mulheres que se deixaram ser usados por Deus e que tiveram suas vidas transformadas a partir de um sim ao Senhor. E hoje nós estudaremos a história de um dos personagens da Bíblia que eu preciso confessar aos irmãos, é um dos meus preferidos. Hoje nós falaremos a respeito de José. Eu amo essa história e eu acho que ela é fundamental para ser apresentada aos nossos adolescentes, porque nós estamos falando de um adolescente. Foi usado por Deus ainda em sua adolescência, pôde mostrar todo o seu comprometimento com o Deus de seus pais e com o seu Deus, desde que ele era muito adolescente. Então hoje nós teremos aí, nós professores, o compromisso de ensinarmos a história de José e de mostrarmos o quanto o fato dele temer a Deus fez diferença em sua caminhada, porque Deus o guiou, mesmo quando ele esteve na prisão, foi injustiçado, sofreu, enfim. A história de José é maravilhosa, temos um conteúdo riquíssimo para hoje. Mas vamos então começar a nossa aula. Está programada para ser ministrada no dia 19 do mês de março, a nossa leitura bíblica que vai permear, que vai mediar toda a nossa lição no dia de hoje. Ela está em Gênesis, capítulo 37, versículos 3 ao 11 e também dos versículos 23 ao 28. E você, professor, pode contar com a ajuda dos seus adolescentes para fazer essa leitura. Jamais deixe de ler a palavra de Deus. Nós estamos em uma escola bíblica, portanto, a leitura da palavra de Deus, a leitura bíblica, deve ser o início, o fundamento de toda a nossa aula. E nós temos a mensagem, que é o nosso versículo-chave, que está registrado em Gênesis capítulo 45 e versículo 5. E nos diz assim: agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Essa é uma palavra de José aos seus irmãos, quando eles descobrem que ele era José, depois quando o pai deles falece, quando Jacó acaba sendo levado pelo Senhor para descansar, eles novamente manifestam esse medo, porque eles fizeram tão mal a José que eles não conseguiam acreditar no perdão do irmão deles. Ainda mais um irmão que acabou chegando, numa posição de elevado destaque no Egito. Abaixo de Faraó era apenas Afnete-Paneah, que no caso era o nosso querido José. E nós veremos como foi que Deus trabalhou tanto em José, a ponto dele conseguir perdoar os seus irmãos de algo horrível. E nós vamos, inclusive, começar entendendo como foi que algo tão triste, tão violento, tão, parece desumano, parece não, é desumano, como isso acabou acontecendo dentro de uma família. Então, os nossos objetivos nos dizem o seguinte: primeiro, devemos ensinar a história de José aos nossos adolescentes. Segundo, devemos explicar que todas as coisas cooperam para o bem dos que são guiados por Deus. E terceiro, devemos mostrar a importância do perdão. Então aqui nós vamos descobrir que a introdução da revista da classe de adolescentes, nós já devemos começar mostrando aos nossos adolescentes que a vida de José, ela tem tantos acontecimentos, que é quase como se a gente pudesse perder o fôlego acompanhando a história de José. Ela começa a ser registrada mais ou menos a partir do capítulo 37 de Gênesis, e tirando a parte de Judá e Tamar, todo o restante do livro de Gênesis ele vai ser dedicado por Moisés, o escritor do livro de Gênesis, que foi inspirado pelo Senhor para escrevê-lo. Todo o livro do capítulo 37 até o capítulo 50, o final do livro de Gênesis, basicamente nós temos os relatos da vida de José. Então veja que nenhum patriarca teve mais espaço na Bíblia para contar a sua história do que José. Opa, tive que fazer um corte aqui, acabei tossindo. Mas nós sabemos que José não foi um patriarca, ele foi alguém muito importante para o povo de Israel, mas não foi um patriarca. Os patriarcas foram Abraão, Isaac e Jacó. Porém, a história de José,
ela demanda mais espaço do que a história de Abraão, a história de Isaac, com certeza, e do que a história do seu próprio pai Jacó. Então veja que nós temos o que aprender com a história de José, tanto que há mais espaço dedicado no livro de Gênesis para ela do que para qualquer outra história. Então nós iremos entender como se deu esses acontecimentos. Nós sabemos que José era filho de Jacó, foi o 12º filho de Jacó, com a sua esposa mais amada, Raquel. Nós já estudamos aí nas aulas passadas, inclusive na aula passada falamos da vida de Jacó, né, de Israel, que recebe um novo nome de Deus. Nós sabemos que existiam alguns problemas na família de Jacó. Existiam alguns problemas na organização, na gestão familiar, na própria condução que Jacó dava para sua família, ela era problemática. Então veja que Jacó acabou se casando com 2 esposas que eram irmãs. Então ali o problema ele era duplo, né? Além delas serem irmãs, delas já terem uma competição, porque Lia não era uma mulher muito bonita, segundo os historiadores, e Raquel era uma mulher de beleza deslumbrante, de uma aparência muito bonita. Então já havia ali uma disputa desde sempre entre as irmãs. Como Lia era mais velha, ela precisava se casar primeiro. Então o seu pai, Labão, deu um nó em Jacó, o enganou e fez com que ele se casasse com as suas 2 filhas. Não era o desejo de Deus, o Senhor não desejava que o povo de Israel, nenhum de seus filhos, na verdade, né, se casassem com mais de uma esposa. A bigamia e a poligamia não são aprovadas por Deus. Basta olharmos para o formato de casamento que o Senhor colocou no Éden, entre um homem e uma mulher, portanto, apenas um homem e uma mulher. Tudo que envolveu outras pessoas, a poligamia, o que foi acontecendo depois, foram acréscimos que o ser humano acabou fazendo por si só, por querer. Não era a vontade de Deus. E não era a vontade de Deus justamente por conta dos problemas que aconteceram na família de Jacó, do patriarca Jacó. Então veja só, José era o filho de Jacó com a sua mulher mais amada, Raquel. E Raquel demorou muito tempo para conseguir dar à luz. A Bíblia conta que o Senhor abriu a madre de Raquel, ela era estéril, ela não podia ter filhos. Já a sua irmã, que não era a mais bonita e nem a mais amada, teve muitos filhos, teve 7 filhos, 6 meninos e uma menina, Diná, a única filha, né, mulher de Jacó. Então veja que quando José nasce, já tinha muito tempo que Raquel desejava ter filhos, ela teve filhos ali através de Bila, como se fosse uma barriga de aluguel, porque Bila era sua escrava, então ela deu Bila como esposa para Jacó, portanto Jacó tinha 2 esposas mais 2 concubinas, totalizando um total de 4 esposas e 12 filhos, antes de Benjamim chegar. Quando José nasce, veja que Jacó já era mais de idade. E nós sabemos que pais de mais idade acabam tendo mais dificuldade em educar, porque não são mais tão firmes. Educar um filho dá muito trabalho. Eu tô com uma criança, agora não é mais bebê, tá, irmãos? Ela já fez 2 anos, a minha filha. E é muito difícil educar. Agora ela deixa de ser um bebê, né? Começa a ser uma criança, passar aí o início da sua infância. E é muito difícil educar um filho. Eu vejo pelos meus pais, os avós, eles não têm condições de educar um filho porque eles já não são mais tão firmes. E a educação de uma criança, você tem que ficar em cima o tempo todo. Às vezes você fala que uma coisa é errada mais de 100 vezes por dia. E se na vez 98 você deixar de falar que é errado, a criança vai fazer de novo. Então, quando os pais eles são mais de idade e aí os filhos chegam, eles são o que nós chamamos de pais-avós. E aí a educação não é mais aquele primor, porque o pai ali já não tem mais aquele gás para a educação. Então veja que quando José chegou, além dele ser um filho muito aguardado, muito sonhado pela sua mãe, ele era o filho da velhice de seu pai. E aí o escritor Moisés vai dizer aqui no nosso primeiro subtópico, o filho amado de Israel, que que Jacó amava mais a José do que a todos os seus outros filhos. Gênesis capítulo 37, versículo 3. Por que a Bíblia faz questão de registrar isso? Porque não foi por acaso que os irmãos de José passaram a odiá-lo e acabaram o vendendo. Tinha um contexto. E, infelizmente, era um contexto que deveria ter sido melhor mediado pelo seu pai, por Jacó. Jacó era o homem adulto, Jacó era o pai daquela família. Era de responsabilidade dele gerir todos aqueles filhos, dar carinho a todos eles, dar um lugar, né, colocá-los cada um em seu devido lugar. Mas a Bíblia registra claramente que ele amava muito mais a José e ele deixava isso explícito. Então, continuando aqui o nosso primeiro subtópico, o filho amado de Israel, nós vamos ver uma das demonstrações de amor de Jacó por seu filho José. A Bíblia vai dizer que ele mandou fazer para José uma túnica longa, colorida, né, de muitas cores, e de manga comprida. E aqui nós temos um detalhe histórico muito importante,
porque só ouvir ou só ler em Gênesis que era uma túnica de manga comprida passa um pouco batido. Mas nós temos um detalhe histórico e cultural muito importante. Naquela época, na época patriarcal, quando uma pessoa, um homem, inclusive, utilizava uma roupa de manga comprida, ele estava passando uma mensagem, estava querendo dizer que ele estava numa posição mais elevada e de que ele não fazia trabalho braçal. Então, os homens que iam para o campo, que plantavam, que colhiam, que mexiam ali com os animais, né, conduziam os animais, levavam para lugares distantes, traziam para pastar, esses homens utilizavam túnicas com mangas curtas. Por quê? Porque na hora que você está ali trabalhando, uma roupa de manga longa, e não uma roupa de manga longa justa, mas ali com uma boca, como uma boca de sino, né? Aquelas bocas maiores, uma manga grande, ela atrapalha. Você tem que pegar, tem que subir, pode prender, pode agarrar em alguma coisa. Era difícil trabalhar ali movimentando as mãos, utilizando as mãos, com uma roupa de manga comprida. Então, o que acontece? Naquela época, quando um homem utilizava uma roupa de manga comprida, ali com a boca mais larga, aquilo estava demonstrando que ele estava numa posição de destaque e que ele não trabalhava com um serviço pesado. Então, muito provavelmente, pelo que esse presente de Jacó deixa transparecer, Jacó estava colocando José, o seu filho caçula, o seu filho mais novo, acima dos demais irmãos. No caso, 10 irmãos, 10 homens tinham nascido antes dele. E parece que Jacó preferia que José ficasse com ele na tenda, que aprendesse a ler, a escrever, a contar, a negociar, que eram coisas que o pai da família ensinava para o primogênito naquela época. Ao que tudo indica, pela Bíblia e pelo que nós estudamos na história, Jacó tinha dado essa preferência, esse ensino que ele deveria passar a Rúben, que era o seu filho primogênito, que tinha direito de nascimento, ele estava passando para José. Porque José, além de ser o seu filho da velhice, além de ser o único filho, até então, de Raquel, a sua esposa amada, a Bíblia fala que José era um menino mais amável. Transparece que José era amável. Tanto que não só em sua casa ele foi muito amado pelas pessoas ao seu redor, querido, as pessoas gostavam de estar perto dele, como no Egito aconteceu a mesma coisa. Então, muito provavelmente, José era essa pessoa querida. Aí pense comigo, irmãos. Jacó tinha alguns problemas dentro da sua casa. Além dos 10 filhos ali revoltados com o pai por conta da falta de atenção do pai, eles já vinham de um histórico, e nós já vamos chegar aqui no ponto 3, mas além de tudo isso, Rúben, que era o filho primogênito, tinha tido um caso com uma das concubinas de seu pai, com Bila. Portanto, parece que não havia ali um bom relacionamento entre Jacó e o seu filho primogênito. E aí ficava mais fácil passar José para o primeiro da fila, ainda mais porque, irmãos, lembra da história de Jacó? Jacó roubou a primogenitura do seu irmão. Então, para ele, ordem de nascimento não tinha muito significado. Olha o tanto de problemas, de bombas prestes a estourar que existiam ali na família de Jacó. Dito isto, nós vamos para o segundo subtópico, o jovem que sonhava. Além de tudo que eu falei até agora, José recebia alguns sonhos de Deus. Um deles, na primeira ocasião, ele sonhou que ele e seus irmãos estavam no campo. Eles estavam ali amarrando os feixes de trigo. Quando um dos feixes se levanta, e esse era o feixe de José. Ele se levanta e os demais feixes, os feixes dos seus irmãos que estavam ao redor, começam a se curvar em sinal de reverência ao feixe de José. Isso está registrado lá no capítulo 37, versículos 5 ao 7 de Gênesis. Imagine como esse sonho não soou aos ouvidos de seus irmãos. 10 homens bravos, mais velhos do que José, quando eles ouviram isso, imaginam que isso não provocou neles. Mas não parou por aí. O Senhor, o Deus, o próprio Deus Todo-Poderoso, deu um segundo sonho a José. Neste segundo sonho, ele viu que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Então, esses sonhos que José tinha representavam toda a casa de Jacó, seu pai, se abaixando diante de José para honrá-lo. Com aquele tanto de bombas prestes a estourar que já existia na casa de Jacó, com tantos problemas mal resolvidos, com um pai bastante omisso que Jacó era, além de tudo isso, José ainda tinha um dom para receber sonhos do próprio Deus. E nós sabemos que ali,
Aqueles sonhos revelavam o que Deus faria na vida de José, mas José não sabia. E ao que as escrituras nos deixam transparecer, Moisés não escreveu com todas as letras, mas quando nós lemos o livro de Gênesis, fica bastante claro, parece-me, que José era bastante inocente, bastante, como que eu posso dizer, parece que ele não via maldade naquele, porque os irmãos dele certamente o tratavam mal, certamente tinha ali um tratamento ríspido por parte dos irmãos para Jacó, para José. E parece que o próprio pai, no caso de Jacó, também não percebia a maldade que os seus filhos estavam deixando crescer em seu coração contra a vida do próprio irmão. E nós precisamos lembrar que esses irmãos de José não eram lá muito santos. Inclusive e principalmente Simeão e Levi. O segundo e o terceiro filho de Jacó, eles tinham... Lembra o que aconteceu lá em Siquém? Quando acontece aquela tragédia, aquela violência contra a vida de Diná, eles acabaram matando todos os homens de Siquém. Então eles eram homens muito violentos. Agora pense tudo isso, toda essa ira, toda essa raiva direcionada para o próprio irmão. E parece que além de todo o favoritismo que Jacó demonstrava para José, ele também não vigiava. Até porque ele aprendeu isso na casa dele. Lembra quando nós comentamos na aula a respeito de Isaac e Rebeca? O irmão Isaac e a irmã Rebeca, eles não conduziram bem a educação dos filhos. Jacó aprendeu isso em casa. A sua mãe demonstrava total predileção para ele e o seu pai total predileção, favoritismo para Esaú, seu irmão mais velho. E isso sempre vai dar errado. Esse descontrole, esse destempero na educação dos filhos sempre vai provocar tragédias. E é o que nós vamos ver que vai acontecer, infelizmente, no lar do patriarca Jacó. Terceiro subtópico, o relacionamento com seus irmãos. Por ser o preferido do pai e por causa de seus sonhos, José era odiado por seus irmãos. Eu sei que é uma palavra forte, mas por conta dos atos dos irmãos para com a vida de José, fica bem explícito que havia ali um ódio dos seus irmãos para ele. Veja aqui, eu até grifei essa palavra, essa frase, porque olha só, quando uma casa está dividida, o mal está às portas. Quando nós lemos a trajetória da construção ali da família de Jacó, os próprios nomes que as esposas davam para os seus filhos eram nomes que significavam disputa, que revelavam a divisão que havia naquele lar. Quando os filhos de Leia nasciam, ela dizia, agora meu marido vai me amar, por isso terá esse nome. Aí quando Bila concebe de Jacó, no lugar de Raquel, ela também dá filhos de Deus se lembrou de mim, agora eu também terei filhos. Ela dá, desculpa, eu falei dará filhos. Ela dá nome aos filhos dela, lembrando da disputa que havia naquele lar. Portanto, fica bastante claro para nós que era um lar muito problemático. Era um lar dividido. E quando o lar está dividido, o mal está às portas. Foi o que aconteceu no lar de Jacó. Então, olha só. Enquanto nós cristãos devemos zelar por uma convivência agradável com os nossos irmãos e com os nossos pais, porque nós somos cristãos. O fato de nós sermos cristãos muda toda a nossa condução de todas as áreas da nossa vida. Porque eu sou cristã, eu penso diferente. Porque você é cristão, você deve falar diferente, pensar diferente, sentir diferente, agir diferente. O cristianismo deve mudar tudo em nós. Da mesma forma, o fato dos filhos de Jacó crescerem em um lar que deveria temer a Deus também deveria fazê-los mais crentes em Deus. Mas tem toda aquela história de que Jacó teve os seus filhos lá ali perto, muito perto de Labão, que era o avô das crianças, que era um homem idólatra. A própria Raquel trouxe ídolos para a viagem ali de mudança de volta para Canaã. Então veja que o lar de Jacó não era bem estabelecido, não estava bem embasado na palavra de Deus. E os nossos adolescentes ainda estão em fase de preparo, de crescimento, ainda não estão formando família, ainda não estão edificando lares, mas fica para nós, professores da Escola Bíblica Dominical, que já temos as nossas famílias, os nossos lares, o exemplo que uma família dividida, que uma família onde não há uma gestão de amor, de distribuição de carinho, de educação de filhos, onde há uma demonstração explícita de favoritismo, o mal está às portas. Amém? Vamos então agora para o nosso segundo tópico, o sonhador no Egito. Primeiro subtópico, José de filho a escravo. Certo dia, José foi enviado a ver se os seus irmãos e os animais que eles pastoreavam estavam bem. Quando os irmãos de José o avistaram,
de longe, começaram a tramar uma ideia, a fazer que uma ideia crescesse, né, amadurecesse, para que eles pudessem matá-lo. É forte, é pesado, é muito triste, mas foi o que aconteceu. Os irmãos de José, eles nem queriam vendê-lo, eles queriam mesmo era acabar com a vida dele. Aí, todo o ódio e a inveja, né, que os cercava fez com que eles tivessem esse desejo. Vamos acabar com a vida desse irmão. O nosso pai o ama tanto, então a gente vai tirar ele do caminho e talvez sobre um pouco de amor para nós. Irmãos, eu sei que quando a gente olha para esse texto, é fácil nós, desculpa, bati a mão, é fácil nós julgarmos os demais filhos de Jacó e falar, poxa vida, quem faz isso contra o próprio sangue? Eu sei. Só que os filhos, eles refletem aquilo que eles receberam na educação. Ninguém pode dar o que não aprendeu. Todo o caráter de uma criança é construído, é formado, é lapidado pelos seus pais. O que o nosso patriarca, o que o nosso irmão Jacó estava fazendo, que ele não conseguiu educar os seus filhos, a ponto de amar uns aos outros dentro de casa. É tão triste ver que esses irmãos pensavam que tirar a vida do próprio irmão, do próprio sangue, seria uma forma de resolver o problema, de aplacar a ira que eles sentiam daquele menino. Que tristeza! Aqueles filhos de Jacó, homens já grandes, feitos, não temiam a Deus. Porque quem teme a Deus não atenta, não pensa, não trama para tirar a vida do seu próprio irmão. E o que dirá do seu irmão de sangue? Aí nós sabemos que José teve a sua túnica arrancada, foi jogado num poço e depois vendido por seus irmãos como um escravo. Os 4 filhos mais velhos de Jacó eram todos filhos de Lia, ou Leia, né? Rúben, Simeão, Levi e Judá. Rúben, o primogênito, quando viu que os seus irmãos, principalmente os 2 do meio, Simeão e Levi, que eram mais bravos, mais violentos, o próprio Deus depois vai fazer com que as tribos deles estejam entre as outras para que a força que eles tinham, aquela não acabasse passando para os outros, porque eles incitavam os outros irmãos para ficarem ali violentos também. Rúben vê o que os irmãos estão fazendo e ele sai de cena para ir buscar uma corda para tirar José do poço. Quando Judá vê os ismaelitas passando, né? Eu esqueci agora a palavra. A caravana de ismaelitas passando, ele fala, vamos vendê-lo, porque aí nós não teremos o sangue do nosso próprio irmão em nossas mãos. E eles acabam optando por vender a José. Então, olha só, depois que José é vendido como escravo, e naquela época isso era muito comum, mas não era comum que um jovem bonito, como a Bíblia fala que José era, de boa família, bem aparentado e que soubesse ler, que soubesse escrever, como provavelmente, né, tudo dá indício que José sabia, fosse vendido como escravo. Então José tinha muito a seu favor e com certeza aquele comerciante ismaelita ficou extremamente feliz em ter José como uma mercadoria, porque não sei se os irmãos lembram daquela expressão, cavalo dado não se olha os dentes. Os dentes eram uma das primeiras coisas que os mercadores de escravo mostravam para as pessoas, né, que vinham ali para os seus compradores de escravo, porque significava que aquele escravo tinha uma boa condição anterior e que, portanto, ele viveria mais tempo. Pelos dentes, eles vendiam as pessoas. Então, essa expressão, né, de cavalo dado, não se olha os dentes, ela nos traz à tona uma época em que os dentes eram utilizados para medir o quão bom era aquele escravo, o quão saudável estava aquela pessoa que alguma família estava comprando para auxiliar em casa. Então, os irmãos imaginem o sucesso que não faria José como escravo, porque ele era um rapaz de boa família, muito bem cuidado e muito jovem. Praticamente 17 anos de idade tinha José quando foi vendido. Mas não para por aí. É muito triste ver tudo que os irmãos dele fizeram, mas para encobrir o que eles fizeram, a lição inclusive nos relata, eles mataram um animal, sujaram a túnica que o seu pai tinha feito com o sangue daquele animal e sugeriram, eles não disseram, mas eles sugeriram ao pai deles, a Israel, que o filho mais novo havia sido devorado por alguma fera no campo. Era muito comum que isso acontecesse naquela época, ainda mais quando alguém estivesse andando sozinho. Existiam muitos animais ferozes, ainda mais em viagens, né, de longa distância, como foi a que José teve que fazer para encontrar os seus irmãos. Então, o que eles quiseram dizer? A gente achou pelo caminho. Alguma coisa aconteceu. Então, é mais ou menos assim. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu, então não é uma mentira
que pode ser nos causar algum tipo de problema lá na frente, porque a gente não viu, a gente não sabe o que aconteceu, a gente só achou a túnica. E também, com a túnica cheia de sangue, era uma sugestão de morte. Então nós não vimos, não é nossa culpa, não temos nada a ver com isso, mas parece que José nunca mais. Porque qual a chance de José ser encontrado, sendo que ele estava sendo vendido como escravo? A chance era nenhuma. A chance de que eles pudessem, humanamente falando, que eles pudessem voltar a ver a José, ela era inexistente. Então quando eles sugerem aquilo ao pai deles, eles estão tirando o sangue das mãos deles, porque eles não mataram José. E eles também não estão dizendo ao pai deles, ó, a gente só sabe dizer que achamos a túnica. Que triste. Imagina uma família, pessoas ali, um pai, uma mãe que possuem filhos, que são literalmente a transformação em realidade do amor deles. Como que fala, gente? Hoje as palavras estão desaparecendo da minha mente. Mas quando, né, duas pessoas se amam, eles falam, nós nos amamos tanto que agora temos o fruto desse amor. É como se o amor daquelas pessoas tivesse tomado forma. Então, filhos são heranças do Senhor, são um presente, uma dádiva que Deus dá para uma família. Portanto, uma família é o lugar na terra onde as pessoas mais devem se amar. É o lugar onde você deve ser mais aceito, deve ser mais acolhido. Pelo menos foi assim que o Senhor projetou. Agora, essa família de Jacó, parece que eles perderam até a sensibilidade, sabe, de irmão, de carinho. Que tristeza. Imagina quanto faltava de Deus nessa família, quanto faltava... Porque nós nos esquecemos, mas Deus é a fonte de todo o amor. De nós não brota nada de bom. Então nós somos o canal de amor. É por nós passa o amor que vem de Deus. Se está faltando amor, é porque está faltando Deus. E era o que faltava na família de Jacó. Portanto, Israel, né, foi enganado pelos seus próprios filhos. E aqui tem uma lição muito forte, porque Jacó era um enganador. Jacó, a vida toda dele, ele passou enganando. Ele foi atrás de uma primogenitura por conta de uma enganação. Então, Jacó veio de um cenário de enganação. Ele caía sempre nesse pecado. Esse era o calcanhar de Aquiles dos pecados de Jacó. E os seus filhos cometem o mesmo pecado que ele sempre cometeu, o pecado de enganação. Ele que um dia enganou seu pai dizendo que ele era Esaú, naquele cenário, aqui onde nós estamos na história, ele é enganado pelos seus próprios filhos, que dizem, seu filho mais amado, aquele, o filho da sua mulher amada, está morto. E aí, nós sabemos que José é levado para o Egito e é vendido a um oficial e capitão da guarda de Faraó. Meus irmãos, olha a diferença da vida de quem teme a Deus. José chega vivo, ele consegue passar ali a caminhada, porque a caminhada no deserto ela era muito difícil. Ele chega vivo ao Egito e é vendido como escravo para uma pessoa, para alguém de destaque no Egito, para um oficial da guarda de Faraó. Parece que a história de José vai logo ficar bem, né? Afinal, ele foi vendido para um oficial da guarda de Faraó. Se o Senhor pretende que ele revele o sonho de Faraó em algum momento, por que não assim que ele acabou de chegar ao Egito, por que não naquele momento? Ele estava ali, estava bem, ainda não tinha passado por maiores provações, tinha sido vendido pela sua própria família, isso deveria doer muito. Imagina, às vezes, se você acaba tendo... Quem tem irmãos, né? Quem tem irmãos, me contem. Quando a gente tem irmãos, a gente acaba tendo ali uma discussão ou outra e é ruim você ficar brigado por irmão. Eu tenho um irmão um pouco mais novo que eu, e nós sempre fomos muito grudados, muito próximos, e assim, a gente brigava e meia hora depois, no máximo, a gente já estava amigo de novo, muito próximos, porque irmão é isso. Agora pensa os seus irmãos te venderem. Provavelmente José deve ter apanhado muito no caminho, porque os escravos, eles eram tratados como mais baixo do que bicho. Era uma espécie de sub-ser humano. Estava numa escala abaixo, se morresse, morreu. Não era uma época, irmãos, que direitos humanos não passavam nem perto. Os direitos humanos é algo da nossa modernidade. Então imagina o que José não deve ter passado até chegar ao Egito. Mas tudo bem. Chegou ao Egito, chegou vivo, foi vendido para um capitão de alto posto, né, da guarda ali de Faraó. Só que a história dele estava apenas começando. O Senhor ainda tinha muito para trabalhar em José. Então nós vamos agora para o segundo subtópico do tópico 2, José na prisão. O jovem se tornou um escravo comum no Egito, mas o Senhor Deus estava com ele. Deus fez José prosperar na casa de Potifar, esse oficial de Faraó que tinha o comprado. Ele se tornou responsável pela administração de todos os bens do oficial.
Por ser belo e simpático, José foi cobiçado pela esposa de Potifar. A mulher queria que José tivesse um relacionamento com ela, mas ele se recusou. De forma vingativa, ela o acusou de cometer um crime e assim José foi mandado para a prisão injustamente. Meus irmãos, essa parte do capítulo 39 de Gênesis, que fala sobre a história ali de José na casa de Potifar, eu acho ela maravilhosa. Primeiro porque nós temos alguns aprendizados bíblicos neste capítulo 39 de Gênesis. Primeiro, o Senhor era com José onde ele estava. Ele estava no Egito como escravo, o Senhor era com ele. Ele estava na casa de Potifar, um oficial do faraó, um idólatra, um adorador de ídolos, o Senhor continuava com ele. E o Senhor abençoava a casa de Potifar por causa de José. Veja que o diferencial de José era que ele temia Deus. A grande diferença da vida de José para os seus irmãos, talvez porque ele tenha passado mais tempo com seu pai. Talvez a culpa tenha sido de Jacó. Mas a grande diferença entre José e os seus irmãos não era de quem ele era filho, de qual era a sua mãe, não era, eu diria, nem o amor que o pai dele sentia por ele. A grande diferença é que José temia o Deus de seu pai. José conhecia Deus, José reverenciava ao Senhor. José sabia quem era o Deus que o seu pai servia. Ele tinha conhecimento, ele tinha noção, respeito e honrava a história de sua família. Tanto que nós vamos ver José no Egito. Irmãos, o Egito, naquela época, era uma potência. Era mais ou menos o que os Estados Unidos são para nós hoje. Então era um país onde imagina José vindo de um ambiente mais familiar no sentido tribal, onde eles moravam em tendas, onde eles tinham ali um acampamento, uma coisa mais patriarcal, um pai que tomava conta de tudo, e aí ele chega no Egito, uma cidade. Literalmente, Avares já era a capital do Egito e era uma cidade muito desenvolvida, com muitas casas, um palácio de pedra, de uma construção firme. Lá não tinha cabanas como tinha onde José morava, eles não moravam em tendas, não dormiam muitas vezes olhando ao relento, né, do lado de fora das tendas, olhando para o céu. Era outro tipo de vida. Então imagina o choque cultural que José não teve. Até um choque cultural de idioma. Toda essa mudança, toda essa transformação e tudo que tinha ficado para trás na casa dele, da família dele, tudo isso tinha ali muitos ingredientes para que José pudesse deixar o Deus do seu pai. Até porque José não tinha grandes experiências com Deus até ali. Ele provavelmente só tinha ouvido o Senhor, o que o seu pai contava de Deus, e ele tinha alguns sonhos, mas nos sonhos Deus não aparecia para ele dizer: José, eu vou fazer isso, não. Ele tinha uns sonhos que eram simbólicos, mas um simbolismo que muito provavelmente ele foi até obrigado a engolir, porque provocava ciúmes em sua família e ele não podia contar mais aqueles sonhos. Então veja que José tinha tudo para chegar no Egito e deixar o seu Deus para trás, e deixar tudo que ele aprendeu para lá. Sabe, para que eu vou querer esse Deus do meu pai, esse Deus de... Ele falou que vai dar a terra de Canaã, mas assim, não tem nada lá pra gente ainda. A gente mora num monte de tendinha, não existe nada fixo, não tem nada palpável. Um Deus que a gente não vê, que fala umas coisas pro meu bisavô, aí pro meu avô, daí pro meu pai, mas assim, gente, meus irmãos me entenderam. Você quer desculpa maior pra poder pecar do que nem minha família me quis? Mas eu acho lindo o capítulo 39 de Gênesis. Primeiro porque ele mostra que o Senhor era com José. Segundo porque a mulher de Potifar, ela não olhou para José um dia e falou: vem cá. A mulher de Potifar, ela insistia para que José ficasse com ela. Então José não teve que resistir à tentação de muito provavelmente uma mulher muito bonita, querendo, o desejando, mas não uma só vez ele precisou dizer não para ela. Resisti-la, mas muitas vezes. Tanto que a Bíblia diz que um dia a casa estava vazia, praticamente todo mundo estava fora de casa, apenas ela e José estavam lá. Então ela vai para cima de José e tenta o golpe final. Quando José se recusa mais uma vez, José não se recusa porque ele diz: não quero você, você é bonita, mas passo, você é bonita, mas não é do meu agrado. Não. José diz: eu não poderia pecar contra o meu Deus. Aleluias. Que frase linda, que resposta maravilhosa de um jovem muito novo, longe de casa, numa terra completamente desconhecida, numa época onde você perdia o contato com as pessoas para sempre. Não dava para mandar um e-mail, um WhatsApp, não dava para fazer uma chamada de vídeo, um FaceTime, nada disso. José simplesmente, muito provavelmente, né, até ali eu tenho certeza que era o que ele pensava, nunca mais veria a sua família. Então, do que importava honrar esse Deus?
se ele provavelmente nunca mais veria os seus pais? A sua mãe já tinha morrido nessa época, né? O seu pai já era de idade. Os seus irmãos não queriam, tinham vendido. Então, para que honrar esse Deus? Era um Deus familiar, era um Deus ali que ia passando de pai para filho, mas ele não tinha porquê, motivos palpáveis para honrar esse Deus. Mas José temia Deus. José era realmente, trazendo para os nossos dias, um jovem cristão. Um jovem autenticamente cristão, que não se deixava levar pelo exterior, pela pressão do dia a dia. Ele era aquilo. Então ele diz para a mulher de Faraó, eu não posso pecar contra o meu Deus. E ele recusa aquela mulher e ele corre. Ela fica com a túnica dele e, infelizmente, ela o acusa de tentar violentá-la, porque uma mulher recusada, difícil, né? Imagina para essa mulher, esposa de Potifar, ser recusada por um escravo. E esse escravo hebreu pensa que é. Então José acaba sendo enviado para a prisão de forma injusta. E aqui José vai tipificar, vai se tornar um tipo de Jesus, porque ele era um inocente preso. Ele era um inocente pagando por algo que ele não tinha feito. Assim como o nosso Cristo, muitos anos depois, vai pagar pelos atos que eu e você cometemos, pelo que nós fazemos. José é um tipo perfeito de Cristo, porque ele era alguém inocente, sendo condenado pelo que ele não fez. Irmãos, José vai preso. Prisão. Prisão lembra a gente do quê? De coisa ruim, né? Prisão, o que vem à sua mente, ao seu imaginário, quando você ouve a palavra prisão? Não é um lugar bonito, não é um spa, não é um lugar chique, não é um lugar 7 estrelas, não, é um lugar ruim. Porém, mesmo preso, olha que lindo, o Senhor estava com ele e o abençoava. Aleluias! Como pode o Senhor abençoar alguém na prisão? Imagine, irmãos, olha o tanto de nó, de pontos de interrogação que surgem na nossa cabeça. Pera, José estava preso, mas o Senhor estava com ele? Como assim? Estava com ele. Porque o Senhor estar conosco não tem a ver com as bênçãos financeiras que nós recebemos. Não tem a ver com a saúde que nós recebemos. O Senhor estar conosco tem a ver com o nosso interno, com a nossa paz de espírito. Existem pessoas riquíssimas que não possuem a paz de espírito de um cristão, que não possuem a comunhão com Deus que um cristão tem. Não está muito bom aqui. Sabe, tá difícil. O mundo está caminhando para lugares, para dias cada vez piores. Mas quem tem o Senhor possui a paz. Paulo vai explicar muitos anos depois dizendo a paz que excede, que vai além, que ultrapassa todo o entendimento. Aleluias. Era essa paz que José tinha quando ele se deitava para dormir na prisão. Então o Senhor era com ele e o Senhor o abençoava. Abençoava com o quê? Com a paz que excede todo o entendimento. Aleluias! Na prisão, José conquistou a confiança do carcereiro, de forma que ficou como responsável pelos demais presos. Então José era alguém que não só se destacou na sua casa, na sua família, ainda que a um preço muito caro, a um preço muito alto. Na casa de Potifar ele também se destacou e na prisão ele também se destacou. Então José tinha como algo que era dele. José era essa pessoa líder, capaz de executar boas ações, independentemente do lugar que ele estava. Eu era assim na minha casa, na minha terra, com o meu pai. Eu continuei sendo assim, depois de vendido como escravo em uma terra distante. E ainda depois de ser preso, de forma injusta, continuou sendo aquela pessoa. Que lindo! O Senhor forjava o caráter de um homem que ocuparia uma das posições mais altas da terra, do mundo de então. Mas o caráter dele estava sendo trabalhado há muitos anos. O Senhor vinha cuidando dele, mas José não tropeçava. José não errava naquele caráter. Ele era a mesma pessoa disposta, trabalhadora, de que ele era na sua casa, na sua terra. Que lindo ver isso. Os nossos adolescentes, eles precisam entender, ser ensinados por nós que o serviço é algo que está intrínseco na vida do cristão. Todo cristão, ele é um servo. José servia muito bem, servia com alegria. As pessoas viam o que ele fazia e ficavam encantadas com a forma dele servir. Será que o mundo, que é o mundo, se admira da nossa forma de servir? Ou será que nós somos sempre vistos questionando, reclamando, murmurando? Que o Senhor fale conosco através do exemplo de José. Amém?
O jovem que interpretava sonho, terceiro subtópico. Deus concedeu um dom especial a José, a interpretação de sonhos. Na prisão, 2 homens tiveram sonhos. José interpretou os sonhos deles. Um seria absolvido das acusações e retornaria ao seu posto de trabalho, e o outro seria condenado. Após 3 dias, tudo aconteceu de acordo com a interpretação de José. Passados mais 2 anos, José ainda estava preso. Irmãos, pensa no emocional de José, na espera, na longa espera que ele precisou lidar. Ele interpretou os sonhos daqueles homens. Um deles, o padeiro, acabou infelizmente morto, mas o copeiro voltou, foi absolvido de seu erro, e ele voltou a servir ao rei, a servir a Faraó. E José ainda pede a ele: lembra-se de mim. Ele queria sair dali, era óbvio. Não é porque Deus estava o abençoando na prisão que ele não desejava sair dali. Até porque ele era inocente. Porém, existia um tempo, existia um processo, até mesmo na vida de José. E os processos, lembra que nós estamos entendendo e aprendendo sobre processos? Desde que nós começamos a falar a respeito de Sara, eu tenho comentado sobre esse tempo, o processo que o Senhor leva para trabalhar em nós. José precisava que o seu caráter fosse forjado, fosse fortalecido em Deus. O que viria sobre os ombros dele, a carga que ele receberia sobre os seus ombros, ela era muito pesada. Então o Senhor precisava garantir que José estaria pronto para aquela função. Então 2 anos se passam e ele ainda estava na prisão. Então, passados esses 2 anos, José ainda estava na prisão, mas o Deus que ele servia continuava sendo Deus. Eu acho linda essa história, porque mesmo enquanto José estava na prisão, Deus continuava sendo Deus. O Deus que ele servia continuava Deus. Ah, mas ele estava na prisão. Poxa, Damaris. Mas que Deus é esse que permite que o seu servo, um dos mais fiéis, continue preso? O Deus que trabalha, que possui processos. O Deus que sabia que José precisava estar pronto para uma missão que ele tinha para a vida dele. Continuava cuidando de tudo. Então, mesmo que você esteja vivendo dias difíceis, mesmo que os nossos adolescentes estejam vivendo dias difíceis, olhando para os lados e é como se eles estivessem presos, no sentido figurado, Deus continua sendo Deus. E mesmo quando as coisas estão difíceis na nossa vida, nós precisamos continuar tementes ao Senhor. Não é porque as coisas não estão andando do jeito que nós queríamos que nós devemos deixar de adorar a Deus. Quando nós passamos a crer no Senhor, quando nós escolhemos o Senhor, quando nós aceitamos a Jesus, Ele é uma escolha de vida para sempre. Para dias maus e dias bons. Para momentos de vale e momentos de altos montes. É para sempre. Então José tinha Deus como seu Senhor, temia a Deus, e ele vai receber de Deus um presente. O Senhor incomoda Faraó e dá um sonho a Faraó que ninguém vai saber interpretar. Então, o copeiro se lembra de José e José é chamado para interpretar o sonho do homem mais importante do mundo de então, Faraó. Veja só, ninguém conseguia dar significado ao sonho daquele rei e José é chamado para que ele possa interpretar. Então, diante do Faraó, José interpretou perfeitamente os sonhos de Faraó. Ele deixou claro para o rei que o entendimento do sonho dele não vinha de sua própria cabeça, vinha de Deus. Vinha do Deus que ele servia, o Deus que ele temia. E meu rei, não são esses deuses aqui do Egito, não. É o meu Deus. O Deus do meu pai. O Deus do meu avô e o Deus do meu bisavô. Que lindo, irmãos. Que lindo. Um jovem que não se envergonhava do Deus que ele servia. Que os nossos adolescentes sejam preparados para serem usados por Deus, mesmo diante de uma sociedade incrédula. Que eles possam dizer, eu creio em um Deus que não é esses que estão por aqui. O meu Deus, ele realmente... Nós não o vemos no sentido físico. Não há um nome diferenciado para ele. Nós o chamamos de Deus. O próprio nome, o qual ele se revelava para os judeus, se transformou em um tetragrama e o nome foi perdido. Então veja que adorar a esse Deus, para aquele tempo, para aquele mundo, para aquela época, já era uma incógnita e para os nossos dias continua sendo. Então que os nossos adolescentes possam, assim como José, crer em Deus tão piamente,
adorar ao Senhor, temê-lo, com tanta entrega, com tanta verdade de coração, que mesmo diante do homem mais importante do mundo, eles não se envergonham de crer em um Deus que eles não podem mostrar. Ó, não dá para eu tirar aqui do bolso e mostrar aqui uma figurinha do meu Deus, aqui uma imagenzinha do meu Deus. Não, 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 não. O meu Deus, ele criou os céus e a terra. E ele não se deixa ser colocado em uma imagem. Aleluias! José dá os créditos do que ele tinha, desse dom que ele havia recebido de Deus, ao seu Deus. Ele não diz a Faraó, Faraó, eu tenho aqui o dom de interpretar sonhos, né? A esposa do Potifar aí. Não, 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 nada disso. José era um jovem temente a Deus e ele sabia que quem cuidava da sua vida era Deus. E aí nós vamos ver que ele informa ao rei, ao faraó, que o sonho dele, na verdade, aquele sonho duplo, né, das espigas e das vacas, era um sonho só. Então haveria 7 anos de fartura no Egito e depois 7 anos de muita dificuldade, mas não só no Egito, em toda a terra. José aconselhou o rei a escolher um homem inteligente que pudesse administrar o país e ainda sugeriu que durante o tempo de fartura e prosperidade fosse reservada a 5ª parte das colheitas. Deus estava mais uma vez com José, agora na corte do rei, revelando a ele o que deveria ser dito. É claro que quando José estava sugerindo ao rei, a Faraó, que ele tivesse um homem que pudesse auxiliá-lo, ele não estava falando dele. Eu sei que às vezes algumas pessoas olham para esse texto e falam: José estava querendo se promover. Irmãos, José era um escravo. E mais do que isso, ele vinha de uma descendência semita, e o antissemitismo ele não é uma novidade dos dias de Hitler, não. Ele já vinha nessa época. Muitas pessoas não gostavam dos hebreus, não gostavam dos semitas, né? De onde vinha a família de José. Então ele não era bem quisto, além de ser um escravo, além de estar preso, além de estar sendo condenado como um homem que violentava mulheres. Então José não era bem quisto. O que ele estava falando ali era uma revelação que Deus tinha dado a ele. Porém, apesar dele não ter ideia do que ele estava sugerindo, o que ele mesmo faria depois, Deus sabia exatamente por que é que o Senhor estava dando aquela revelação, aquelas palavras a José. Terceiro tópico, José, o governador. Então, olha que lindo. Nós começamos vendo quem era José. Depois nós encontramos José no Egito, como escravo. E agora depois como prisioneiro. E agora nós vamos encontrar José como o governador do Egito. Então, aqui, primeiro subtópico. Diante das interpretações de José, Faraó nomeou o filho de Israel como governador do Egito. José se tornou o responsável por administrar toda a terra do Egito, para preparar a nação para enfrentar os anos de fome que chegariam. José foi bem sucedido em tudo, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Esta foi a característica marcante notada por Faraó. José tinha 30 anos quando se tornou governador do Egito. E eu amo quando o próprio Faraó diz: haveria um homem em que houvesse o Espírito de Deus, como em José. Que lindo! O próprio homem mais importante do mundo daquela época, um líder político e também religioso, porque os egípcios acreditavam que Faraó era um deus, era o deus Ra, o deus Sol. Aquele homem olhou para José e reconheceu nele o Espírito de Deus. Deus com letra maiúscula. Não era o Deus que eles estavam acostumados a adorar, mas era um Deus desconhecido, alguém que estava muito além, alguém que era muito maior. Será que o mundo reconhece Deus em nós? É necessário que o mundo reconheça Deus em nós, não por causa das roupas, não porque às vezes eles veem a gente entrando na igreja, não, não, não. É porque em nós há algo além, há uma luz, há um brilho do Espírito Santo, aleluias, que o mundo veja o Espírito de Deus nos nossos adolescentes, amém? Profetize sobre eles, professor. Talvez eles ainda não tenham o Espírito de Deus, mas eles terão, em nome de Jesus. Nós vemos então que quando José começou a trabalhar viajando por todo o país, ele preparou armazéns e reservou mantimentos em vários lugares. E assim ele conseguiu guardar muitíssimos cereais. Deixa eu me organizar aqui a minha revista. José também construiu a sua família. Faraó deu a ele um novo nome, Zafnet-Paneá, ou Panéa, e ele se casou com Azenate, a filha do sacerdote Dion, e teve 2 filhos, Manassés e Efraim. E agora nós vamos aqui no segundo tópico, subtópico, encontrar José
se reencontrando com os seus irmãos. Então olha como Deus trabalha. Parecia impossível que José voltasse a ver alguém de sua família? Não só parecia, como era praticamente impossível. Porém, o Deus que José temia era um Deus que... ele é um Deus que supera os impossíveis. Para ele não há impossível. Para ele há sempre possíveis. Tudo está de acordo com a vontade dele. Se for da vontade dele que algo aconteça, acontecerá. Mesmo que para isso precise desafiar a lógica, desafiar os momentos, os tempos, as estações, acontecerá se for da vontade de Deus. Então veja só, o tempo passou e conforme anunciado por Deus, o período de escassez chegou. Então havia fome entre muitos povos, mas no Egito havia mantimentos. Com a fome na terra de Canaã, o velho Israel enviou seus filhos a buscarem alimento no Egito. Chegando ao Egito, eles foram levados até o governador. Os irmãos de José dobraram os joelhos e se prostraram no chão diante dele, exatamente como ele tinha sonhado anos antes. Os sonhos que Deus deu a José se cumpriram quando seus irmãos chegaram no Egito. E sem saber que eles estavam diante de José, eles se dobraram e o reverenciaram e honraram aquele homem que eles não sabiam, mas era o irmão que eles tinham vendido muitos anos antes. Imediatamente José reconheceu os seus irmãos e ele se lembrou dos seus sonhos, mas o governador não se revelou a eles. Antes ele usou de algumas estratégias para que eles buscassem a Benjamim, o filho mais novo, o filho que tinha ficado, o irmão de pai e mãe de José, o último filho de Raquel. Veja que os filhos de Israel compraram os mantimentos necessários e eles nem desconfiaram de que aquele homem, aquele governador, aquele homem tão poderoso no Egito, pudesse ser o irmão deles. Talvez, eu acredito, muito provavelmente a Bíblia não nos diz, mas que aqui eles deviam achar que José já nem existia mais. A vida de um escravo, ela não durava muitos anos naquela época. E como ele foi vendido como escravo, eles acreditavam, eu assim penso, que provavelmente José já não existia mais. Mas veja o que Deus faz. Olha só como o Senhor trabalha. Né? Às vezes nós pensamos, nossa, parece que não vai acontecer. Aquelas promessas que o Senhor me fez parecem tão impossíveis. Mas Deus trabalha de uma forma que está muito além do nosso imaginar. Então, quando os irmãos de José retornam com o filho mais novo, com Benjamim, José ainda tem mais ali um processo para ver se eles iriam defender a Benjamim. Eles queriam saber se... José queria saber se seus irmãos tinham aprendido, se eles tratavam melhor a Benjamim do que eles tinham tratado a ele. E os irmãos defendem a Benjamim, quando o copo, né, de adivinhações de José, que nós não sabemos se realmente era um copo de adivinhações no sentido José adivinhava, acredito que não, mas era uma forma ali que o servo de José utilizou para falar de algo que deveria acontecer com todos os outros senhores do Egito. Então veja aqui, quando José se revela aos seus irmãos, é um episódio tão lindo da Bíblia, nós temos aqui o terceiro subtópico, nós vamos ver que todas as coisas cooperam para o bem dos filhos de Deus. Então José se revela aos seus irmãos e ele estando numa posição muito mais alta, ali como governador do Egito, ele poderia aproveitar-se dessa posição e se vingar dos seus irmãos. Eles o tinham vendido como escravo, quando ele era só um adolescente, quando ele estava ali longe de sua casa, do seu pai, longe de alguém que pudesse protegê-lo, e José agora tinha alcançado uma posição de destaque no Egito. Ele estava abaixo apenas de Faraó. Portanto, no mundo daquela época, José era o segundo nome. Ele poderia se vingar dos seus irmãos. Não é que José não tinha a oportunidade, ele teve a oportunidade de se vingar daqueles irmãos, mas ele não o fez. E aqui nós chegamos no terceiro objetivo da lição, ensinar os nossos adolescentes a respeito do perdão. José não apenas perdoou os seus irmãos, como ele pediu que eles buscassem a família deles, o pai deles, a irmã dele, Diná, e toda a família deles que haviam ficado, que estava em Canaã, para que eles pudessem vir para o Egito, para que eles pudessem cuidar deles. Ainda faltava, né, alguns anos de fome pela frente, e José queria cuidar de sua família. Ele tinha posição para isso, condição para cuidar de sua família, para prover sobre eles mantimentos, porque ainda restavam alguns anos de fome sobre a terra, e a fome continuaria castigando. Então veja que José era um homem que vivia acima dos seus próprios sentimentos, porque eu tenho certeza que em algum momento José deve ter sentido vontade de se vingar dos seus irmãos, deve ter sentido raiva deles, deve ter chorado de saudade de sua casa, de sua família, deve ter sentido medo de que seu pai
falecesse, antes de que ele pudesse reencontrá-lo, talvez. Mas veja que, mesmo que ele talvez tenha tido esses sentimentos, e eu acredito que ele tenha tido esses sentimentos, porque ele era humano, ainda assim José conseguiu superar esses sentimentos. E eu acredito que Deus tenha trabalhado todos os anos que trabalhou na vida de José para que ele pudesse superar aquela dor, superar o que os irmãos dele tinham feito com ele, sabe, para que ele pudesse realmente liberar um perdão sobre os seus irmãos, sobre a sua família e conseguir superar. Nem sempre as pessoas que liberam perdão conseguem conviver, conseguem voltar a ter um relacionamento com as pessoas para a qual elas liberaram perdão. Porque liberar perdão não significa que vamos virar melhores amigos de novo, que vamos ter convivência. Mas no caso de José, ele precisava liberar perdão e conviver com seus irmãos. Era mais difícil. Mesmo assim, José libera perdão para seus irmãos e ele pede que eles tragam, que eles venham, se mudem para o Egito. Imagina quando Israel ficou sabendo, Jacó, que José estava vivo. Ele quase desmaiou e não podia acreditar. É o que o escritor de Gênesis, Moisés, nos diz. Porém, ele se fortaleceu e partiu a fim de encontrar seu filho amado. Eu acho lindo quando Jacó vai perguntar a Deus se era da vontade dele que ele retornasse ao Egito. Ele vai, mesmo com tanta saudade do seu filho amado, querendo rever José, ele vai para fazer um altar, falar com Deus, pedir o direcionamento de Deus, e o Senhor dá um presente ali, um revigorar para Jacó, e ele diz, pode ir para o Egito, porque José fechará os seus olhos. Eu acho tão lindo esse texto. Era o Senhor dizendo para Jacó, seu filho está vivo mesmo, eu cuidei dele, e você pode ir para lá. Vocês retornarão para Canaã em outro momento, e eu continuarei cuidando e cumprindo as promessas que prometi a você, Jacó, ao seu pai Isaac e ao seu avô Abraão. O Senhor sempre cumpre as promessas deles, meus irmãos. As histórias que Gênesis nos trazem, elas são profundamente emocionantes. Mas elas não são apenas histórias para nós nos emocionarmos, chorarmos e passar. São histórias para nos ensinar. Cada detalhe do Gênesis contém ali ensinamentos profundos para que nós possamos trazê-los para as nossas vidas e ensiná-los aos nossos adolescentes. Então, nós sabemos e podemos resumir a lição, chegar ao final dela entendendo que a jornada de José não foi nada fácil, mas Deus estava no controle de tudo e o usou para preservar a vida de toda a sua família. Em José, vemos de fato que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, conforme a palavra nos diz em Romanos 8, 28. A conclusão da nossa aula nos fala que a história de José ensina que devemos confiar em Deus. Embora algumas situações sejam inexplicáveis em nossas vidas, devemos ter certeza de que Ele está cuidando do nosso futuro e nos conduzirá em direção aos seus propósitos. Amém? Eu desejo que esta aula tão maravilhosa a respeito de José edifique a sua vida. Eu tentei aqui passar um pouco de conteúdo histórico para que os irmãos possam meditar e preparar as suas aulas para a classe de adolescentes. E eu desejo que o Espírito Santo use as suas palavras, use a sua boca, guie a sua aula, dá o controle da sua aula para ele. Se prepare, é claro, mas deixa que o Senhor guie, que as palavras possam vir à sua mente, à sua boca, através do Espírito Santo, para que ele possa trabalhar no coração dos seus adolescentes, que haja transformação de vida após essa aula. Que o exemplo de José, que não está na Bíblia por acaso, mas que está aqui para a nossa edificação, para o nosso ensino, possa alcançar o coração dos seus adolescentes. Amém, professor? Deus abençoe. Eu desejo uma maravilhosa 12ª aula para você e para a sua classe. Portanto, Deus abençoe e até a próxima aula.